Então, nós, principalmente nós que somos cristãos, a gente tem que se ater ao que a Bíblia diz. Então, essa interpretação de Apocalipse 17, eu acho que a gente daqui a pouco pode entrar nisso, para que a gente possa olhar para ver o que o texto realmente está falando. O que eu sempre tenho procurado me ater é nas profecias bíblicas. Porque, de fato, está havendo, para qualquer leigo que pode ver, está havendo uma guinada no mundo em que, em todos os lugares, em todas as nações, em todos os vieses, o cristianismo e a Bíblia têm sido rejeitados. Então, isso é muito importante a gente entender, porque o anticristo, ele é chamado, né, do homem da iniquidade, aquele que vem para se colocar no lugar de Cristo, porque o prefixo anti na Bíblia não significa só contra Cristo, mas aquele que se coloca no lugar de Cristo. Então ele vai se colocar como o Messias. Então, o que o Daniel falou, né, na metade dos 7 anos, ele vai entrar no templo, que vai ser reconstruído, porque a Bíblia diz que ele vai entrar no lugar que se chama santo, é o Santo dos Santos, e vai ostentar-se como sendo Deus. Seria o terceiro templo. É o terceiro templo. Então, o acordo de paz que vai ser feito, necessariamente vai ter que ter a reconstrução do terceiro templo. Os judeus estão esperando que isso aconteça em breve, eles já têm todos os utensílios prontos. Quem vai a Jerusalém, por exemplo, no Instituto do Templo, está tudo pronto lá. Você já tem a menorá, você já tem todos os utensílios, os copos. Só falta encontrar a arca. E tem aqueles que acham que ela já foi encontrada. E só está sendo aguardada para o momento da reconstrução. Os coanims, que são os sacerdotes, já estão fazendo sacrifícios no templo, no deserto em Israel. E agora, porque tem gente que diz, não vai ser reconstruído. Olha, se Daniel diz que o anticristo, na metade dos 7 anos, diz que o acordo é por 7 anos. Se ele diz que na metade dos 7 anos vai cessar os sacrifícios e a oblação, ou seja, os sacrifícios, para serem feitos, precisa de um templo. Hoje, a religiosidade judaica se dá nas sinagogas. E o que se faz na sinagoga? A leitura da Torá. Não existe mais sacrifício porque não tem templo. Mas Daniel diz que ele vai fazer cessar os sacrifícios. Então, para que seja cessado, tem que começar. E aí esse acordo de paz vai ter a construção de um terceiro templo, e ele vai entrar no lugar santíssimo, que é o Santo dos Santos, e vai se colocar com Deus. Há alguma coisa como assim, olha, estão dizendo por aí que você é o Messias, você é Deus, quer saber, eu sou mesmo. É nessa hora que Israel se levanta contra o anticristo, e ele vai perseguir todos os que forem a favor de Cristo, né? Não só os judeus, como também os cristãos que estiverem nessa época lá. E então, na minha opinião, se nós estivermos, eu sempre coloco sempre que não dá para saber, eu adoraria que nós estivéssemos na última geração, mas pode ser que não estejamos. Entendeu? Porque uma das coisas que a Bíblia é clara é a iminência da volta de Cristo. Paulo achava que era na época dele. Mas pode ser que não seja. Eu sempre digo, nós devemos nos viver e nos preparar como se Jesus fosse voltar amanhã, mas saber que temos que planejar e trabalhar como se não fosse voltar na nossa geração. Agora, quando você olha para aquilo que está acontecendo no mundo, está tudo preparado, o palco está preparado. Agora, precisa haver a agenda da ONU 2030, ela necessariamente vai ter que dar um choque tão violento que precisa haver um caos antes. E o que o Daniel falou, eu já pensei nisso há algum tempo, que às vezes você está vendo, né, a chamada a guerra das tesouras, né, direita e esquerda, mas no fundo todo mundo pode estar envolvido no mesmo plano. Um plano de engano, de levar a gente para um lado, para o outro, mas quando, na verdade, quem vai vir para trazer uma solução vai ser alguém que vem com um discurso de conciliação, de paz, mas que, na verdade, é o grande enganador, né? Pois é. Daniel,
Quer comentar alguma Então, só coisa? lembrando, sim, só lembrando o pessoal de outras bibliografias católicas sobre infiltração no Vaticano, né? A gente tem o padre Gabriele Amorti, que é muito famoso também, exorcista italiano. Ele foi chefe dos exorcistas da Diocese de Roma. Tem um Ele filme, né? escreveu, tem o filme também que é O inspirado Exorcista nele, do que é com o Papa. Russell Crowe. É. O Exorcista do Papa, né? O Russell Crowe faz o papel do Gabriele Amorti. Tem o filme O Ritual também, que aí já é um padre americano que eu esqueci o nome dele, que vai para Roma. Ele estava com a fé meio abalada, ele vai para Roma para estudar exorcismo e acaba vendo que o negócio era real. Tudo baseado em fatos reais, como a própria história, O Exorcista, o filme também, todo mundo sabe que foi baseado em fatos reais, né? Então, assim, dentro da. Eu estou falando de autores católicos, não estou falando de evangélico falando contra a Igreja Católica. Padre Gabriel Amorti, o cara chefe dos exorcistas da Diocese de Roma. Escreveu o livro Memórias de um Exorcista e o Último Exorcista. Fala sobre infiltração diabólica dentro do Vaticano. Taylor Marshall também, católico americano ali, doutor em filosofia, escreveu um livro muito interessante aí, fica a dica para quem gosta de ler. Infelizmente é minoria, mas aqui no Inteligência Limitada eu sei que tem muita gente que gosta de ler. O nome do livro é Infiltration: The Plot to Destroy the Church from Within, ou seja, infiltração, o plano para destruir a igreja a partir de dentro. Tem também o Roberto Mattei, que é um historiador italiano que escreveu o livro Concílio Vaticano II, uma história nunca escrita. Ele também fala sobre essa infiltração diabólica dentro do Vaticano. Então, tem uma série de literaturas aí que vão mostrar como é que algumas forças aí sombrias estão preparando o terreno para que a igreja reconheça esse líder global que vai trazer paz como o salvador da humanidade, mas que na verdade vai ser uma falsa paz que vai durar só 3 anos e meio. Então, a gente tem que ficar muito atento com relação a isso, porque esse engano aí está chegando. E realmente, né, quando você pega a Bíblia e você compara com o que está acontecendo, é impressionante você ver essas semelhanças, né? Então, eu trago essas literaturas de fora da Bíblia para ver se você se empolga de lendo essas literaturas depois ir para a Bíblia e ver como é que as coisas estão se alinhando, né? E é claro que a gente vai ter que ter um caos global, a gente tem que ficar muito de olho com a solução dessa guerra na Ucrânia e ver como é que isso vai acontecer agora a partir do Irã. A gente tem que ficar de olho com esse negócio de um ataque cibernético derrubando toda a internet global. A gente viu Portugal e Espanha hoje passando um sufoco terrível lá, com a queda da eletricidade, e eles falaram que foi um evento geofísico, porque foi uma tempestade solar. Até onde eu sei, não teve nenhuma tempestade solar nesse momento. A gente já viu isso sendo preparado ali numa programação preditiva com os filmes O Mundo Depois de Nós, o filme Dia Zero também. Então, esse caos que o querido Lamartine já estava falando, eles vão implementar o caos para trazer uma ordem nova, né? Seguindo aquela dialética, né? Tese, antítese, síntese, né? Situação, o caos em cima da situação e a proposta de uma solução. Então, é isso que está programado para acontecer. E isso o Fórum Econômico Mundial chama de grande reset. Mais uma dica de livro para quem quiser aí se informar: Covid-19, o grande reset, do Klaus Schwab e o Thierry Malherbe. Lembrando que Klaus Schwab, o fundador do Fórum Econômico Mundial, renunciou ao seu posto no dia 21 de abril, semana passada, 7 dias atrás, no mesmo dia que o mundo ficou sabendo do falecimento do Papa Francisco. O que eu percebo? Eu percebo que peças importantes no xadrez global estão sendo trocadas nesse momento. A gente tem o retorno de Donald Trump, a gente tem a mudança do Papa, a gente tem a saída de Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial, para que lideranças mais novas possam implementar essa nova fase do plano aí de trazer um governo único global, uma religião global, e conduzir a humanidade num momento de crise. Uma crise talvez construída propositalmente para trazer medo para a população global, para que eles aceitem propostas de concentração de renda e de poder em busca de uma paz ou de uma segurança, né? Então, precisamos ficar de olhos muito abertos, porque o grande engano parece que está chegando. Eu concordo plenamente, eu acho que, inclusive, esse caos que vai gerar, é, tomando como exemplo a questão do Covid, o Covid foi a primeira pandemia que teve, na verdade, uma penetração em todas as nações da Terra, né? Você já teve até doenças muito mais graves na Europa, mas que eram circunscritas a lugares muito menores. O Covid, ele trouxe uma subserviência das pessoas para qualquer que fossem as leis que fossem estabelecidas por uma OMS, por exemplo.
As pessoas, elas ficavam iradas e indignadas por conta de alguém questionar se deveria sair ou não, É. se deveria pôr máscara ou não. E depois ficou claro, até do ponto de vista científico, que muitas das decisões que foram tomadas eram errôneas. E agora, foi o caos que fez com que as pessoas, com medo da morte, com medo daquilo que pudesse acontecer, se submetessem a um governo global, uma decisão global. Então, eu penso que, na verdade, o Covid, que hoje muita gente diz que de fato nasceu em laboratório, que isso foi uma experiência social, né, no mundo, para que as pessoas pudessem se submeter a uma direção que vinha de cima. E ai daqueles que que se levantassem contra aquela visão. Então, eu creio que esse caos que virá vai ser um caos muito pior. Pode ser um caos que envolva tudo isso. Que envolva, por exemplo, guerras, que envolvam até mesmo guerras atômicas, que envolvam, por exemplo, a economia dissolvendo em algumas nações, pandemias que venham piores do que o Covid. E, diante disso tudo, se levanta não só um homem, mas um grupo de globalistas com uma solução, e essa solução aparentemente é uma solução de paz, mas que depois vai trazer, na verdade, destruição. Então, agora, a única coisa, Daniel, que eu acho que a gente tem que tomar cuidado são com as afirmações. Ah, porque todo dia me perguntam, quem é o anticristo? É fulano, Beltrano? Todo mundo quer saber quem é o anticristo. E o grande problema disso é que quando você fala uma coisa que depois não se concretiza, o argumento perde a força. Então, nós, principalmente nós que somos cristãos, a gente tem que se ater ao que a Bíblia diz. Então, essa interpretação de Apocalipse 17, eu acho que a gente daqui a pouco pode entrar nisso, para que a gente possa olhar para ver o que o texto realmente está falando. Para que as pessoas elas tenham consciência de que não dá para você afirmar categoricamente. Agora, por exemplo, se o próximo Papa for um Petrus e for italiano, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que necessariamente ele vai ser o Papa. Que, aliás, as pessoas dizem que não é ele que vai ser o anticristo, ele vai ajudar o anticristo, né? Mas vamos ver depois o que o texto vai dizer. E a minha preocupação é olhar para as circunstâncias, para os sinais que Deus está dando, para os sinais da natureza, para todo esse viés ideológico no mundo que está cada vez mais anticristão. Né? O cristianismo está cada vez mais sendo visto como algo politicamente incorreto, entendeu? Então não tenha dúvida que nós estamos caminhando para isso. Só não podemos afirmar é fulano, é Beltrano, é agora ou não é. Por quê? Porque, de fato, a Bíblia não nos permite fazer isso. O que a Bíblia diz que, embora você não saiba o dia e a hora, você pode analisar os tempos e as estações. Jesus falou para isso, para os discípulos. Vocês sabem analisar os tempos, sabem quando vai chover e quando não vai. E aí ele propõe a parábola da figueira. Quando já está pronta para o verão, não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Então, podemos olhar, podemos ficar espertos, podemos pedir a Deus que nos revele as coisas que estão acontecendo, mas nunca dizendo de maneira categórica, é esse, é o anticristo, é esse. Porque se você disser é esse, no momento que ele propuser o acordo de paz, você sabe o dia da volta de Jesus. Pois é. Vamos para mais uma pergunta. Quer comentar alguma coisa antes da pergunta, Daniel? Então, foi ótima essa colocação do Lamartine, porque eu não sei quem é o anticristo. Para mim, o anticristo é quem vai assinar esse acordo de paz, né? E vai ajudar a reconstruir o templo. Quando eu sempre falo, né? Quando assinarem o acordo de paz e o templo começar a ser reconstruído, meu amigo, coloca a tua casa em ordem, porque o relógio final começou a rodar. A última semana das 70 semanas de Daniel começaram, né? Então, assim, a gente não sabe quem é, e como o inimigo opera por meio de um sistema de engano, de disfarce, é sempre aquele filme assim que quem que é o assassino? Aí tudo indica que o assassino é o pai da noiva, mas na verdade é o sobrinho. É o Então, a menos gente tem que esperado. ter- É o menos provável. E aí que entra um dom que ninguém busca mais hoje, que é o dom de discernimento de espírito. Esse discernimento espiritual é fundamental no final dos tempos, que a Bíblia diz que o engano do final dos tempos será tão grande que, se pudesse, enganaria até mesmo os escolhidos. Então, é através de um discernimento espiritual que a gente vai se proteger disso. Assim como em Mateus 16, quando Pedro falou, Jesus, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o que Jesus fala?
Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue quem te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. E o que é interessante, né, é que a expressão revelar em grego é a mesma expressão para Apocalipse, né? Apocalipse. Então parece que ele está dando uma dica, né? Ele está falando assim, olha, no Apocalipse, você só vai entender quem é o Cristo e quem não é o Cristo através de uma revelação que vem do Pai. Então, coloque o joelhinho no chão, entra no teu quarto, fecha a porta, Deus vai te revelar mistérios que você não conhece. É muito difícil para uma análise humana, racional, geopolítica, você descobrir o que é o certo e o errado, né? O Espírito Santo que revela, então busque pelo Espírito Santo é o melhor caminho. Mas até essa colocação, ela tem que ser tomada com bastante parcimônia. Porque tem muita gente que fala, Deus me revelou. E a Bíblia, Sim. ela diz claramente que o sinal de que é ele o anticristo é que ele vai fazer um acordo de paz, e não é um acordo de paz qualquer. Muitos já tentaram fazer acordo de paz com Israel. Bill Clinton tentou fazer, né? O acordo de Oslo I, Oslo II. Esse acordo vai ser um acordo que nunca ninguém conseguiu fazer. Imagina o seguinte, você permitir que se construa um templo no Monte Moriá, que hoje está controlado pela Waqf, que é uma entidade muçulmana dirigida pelos jordanianos. Mas aquilo lá dá guerra mundial. Pois é. Entendeu? Então, permitir que se construa... Olha, quando... O acesso para lá é totalmente controlado por eles, né? Você tem horário, tem tá nas investimento... mãos de Israel, porque na Guerra dos 6 Dias, em 67, Israel desceu de paraquedas no Monte Moriá. O Shlomo Goren, que era um rabino que estava fazendo 50 anos, chegou tocando chofar. E os paraquedistas israelenses tomaram aquilo lá. Só que, para que não houvesse guerra mundial, eles admitiram que aquilo era muito importante para os muçulmanos. Então eles permitiram que a Waqf, que é essa entidade, né, jordaniana, pudesse administrar a região do templo, porém quem tem liberdade, né, e autoridade para estar armado lá são os judeus. Então, se você for lá no Monte do Templo, você vai ver alguns soldados israelenses com metralhadora. Mas eles ficam muito discretos, porque lá quem está dominando tudo aquilo são os muçulmanos. Agora, no acordo de paz, vai ter que ser reconstruído um templo. E o templo vai ser reconstruído ali no Monte Moriá. Então tem que ser um acordo de paz que não só tenha um líder político muito hábil, mas que tenha força para implementar, porque esse acordo, segundo Daniel capítulo 9, ele é um acordo, uma firme aliança. Eu acredito também que vai ter um poder espiritual de engano extraordinário, porque ele vai ser encantador, ele vai encantar todo mundo. As pessoas vão dizer, é ele que vai provocar essa paz, ele que vai trazer a solução para esse caos que o mundo está. Entendeu? Por isso que eu, quando vejo, eu acho que o reset econômico, ele nada mais é do que um caos. Porque, imagine, vai ser... Os bancos centrais do mundo já estão avisando que eles vão acabar com as moedas papéis. Vai ser tudo digitalizado. Quando é digitalizado, você não tem nada. Você tem, pode não ter. Né? Por exemplo, no passado, os judeus, eles eram perseguidos, eles fugiam de uma nação com a sua malinha, com as suas joias e com dinheiro. Quando eles chegavam numa nova nação, eles começavam de novo, porque eles tinham alguma coisa que valia dinheiro para eles poderem negociar. Na época em que houver uma moeda única e digital, você pode ser cancelado e de um dia para a noite você não tem nada, perder tudo. Então, o que eu penso é que o mundo está caminhando para um caos, porque o caos vai fazer com que todas as nações reivindiquem uma solução. E a solução virá desse acordo de paz que o anticristo vai produzir no mundo inteiro. Agora, o Daniel trouxe uma coisa aqui que nunca passou na minha cabeça. Eu sempre pensei, não, o anticristo, ele vai ser alguém que vai defender uma visão globalista. Pode ser que não. O que ele falou aqui faz todo sentido, ele pode ser que ele seja um conservador, mas que depois se mostre mais progressista, entre aspas, mais radical contra as escrituras do que qualquer outra pessoa. Então, hoje, o que eu acho que a gente tem que analisar os sinais, mas deixar o povo, porque tem gente que está nos assistindo aqui, que está brincando, que está falando, mas que nem é cristão e nem acredita na Bíblia. Sim. Mas sabe de uma coisa, meu querido? Ouça isso.
Porque quando você vir nas televisões, na internet, um acordo de paz de 7 anos, que vai permitir a construção do templo lá no Monte Moriá, em Jerusalém, você já foi avisado. Você foi avisado de que este acordo de paz, ele não será proposto pelo verdadeiro Messias, mas pelo falso Messias, que a Bíblia chama de anticristo.